O justiceiro finalmente conseguiu o que queria, trazer vingança àqueles que tiraram dele o que mais amava neste mundo. Mas em seu caminho sangrento, Frank não pensou nas consequências dessas mortes. Cada tiro quebrava as correntes de uma caixa de Pandora, lançando a cidade na anarquia. Às vezes o pior mal é o mais necessário, lição que Frank logo aprenderá. Da pior forma, como gostamos de ver. Mas antes de entrar no massacre de um dos anti-heróis mais incríveis que existem, permita-me roubar alguns segundos para agradecer as pessoas que fazem parte do Clube de Elite em Minutos. Eles aproveitam conteúdo exclusivo e uma biblioteca privada que é renovada toda semana. Não espere mais e faça parte da família clicando no botão para participar aqui embaixo. Agora sim, sem mais delongas, vamos começar. Esta historia inicia con una pared cubierta de fotografías y evidencias de todos aquellos que alguna vez fueron castigados por The Punisher, un hombre que ha dedicado su existencia entera a ajusticiar a los malvados. Muchas de las imágenes presentan una letra X tallada sobre los rostros, un símbolo inequívoco de que esos objetivos ya descansan bajo tierra. Para Frank Castle, esto significa que su trabajo ha concluido y por el momento se encuentra desprovisto de un propósito claro que se... Em sua cruzada violenta, segundos depois aparece nosso protagonista, Frank Castle, projetando aquela aura assustadora e a força bruta que o caracterizam como um dos anti-heróis mais icônicos da franquia. Frank não acredita em redenção nem na eficácia de mandar criminosos para a prisão. Sua abordagem é bem mais drástica. Para ele, o único criminoso que não representa perigo é aquele que já não respira. Para enfrentar os seres mais sanguinários da cidade, Castle mantém uma disciplina física implacável, treinando até que suas mãos sangrem e seu corpo atinja o limite da resistência. Nada motiva mais a se exercitar intensamente do que olhar para a parede repleta de rostos de pessoas que ele eliminou. Criminosos cujas próprias ações os levaram a esse destino final e que ele finalmente conseguiu deter. Depois de uma sessão de exercícios bem feita e de tomar 2 energéticos misturados com uísque, não existe nada melhor do que voltar ao trabalho. Sem criminosos para perseguir, Frank fica profundamente frustrado, a ponto de destruir sua parede de conquistas em um acesso de raiva, tentando substituir rostos antigos por novos alvos. Nesse instante, a cena muda drasticamente para nos mostrar que a cidade está mergulhada em um caos total. Há distúrbios violentos nas ruas, e os cidadãos estão furiosos com a crescente onda de crimes que assola cada bairro. A polícia foi completamente sobrecarregada, incapaz de agir, o que levou muitos jovens a fazerem justiça com as próprias mãos. Mas, como era de se esperar, junto com os jovens bem-intencionados, aparecem os oportunistas que aproveitam as manifestações para saquear lojas de pessoas inocentes, deturpando o que supostamente era um movimento pela paz. Através de programas de rádio e televisão, aqueles que não têm coragem de sair por medo de serem feridos, clamam por um milagre, alguém ou algo que possa ajudá-los a parar essa espiral de violência. Que todos estão se matando uns aos outros e a cidade se transformou em um completo inferno. O equilíbrio foi completamente destruído. As máfias que antes controlavam os bairros e mantinham uma paz relativa em troca de uma taxa mensal entraram em guerra aberta com gangues de diferentes áreas da cidade. Essa disputa territorial deixou os cidadãos inocentes e os trabalhadores presos em meio a um fogo cruzado incessante. Naquela manhã, acompanhamos Ed, um morador de rua que conseguiu comida e pretende dividi-la com seu cachorro, Camo. Enquanto procura um lugar tranquilo para se sentar sem ser incomodado, ele é assediado por um grupo de jovens violentos. Esses indivíduos o chutaram no rosto enquanto ele tentava alimentar seu animal de estimação. Os garotos estavam transmitindo suas crueldades ao vivo, eram impiedosos e destruíam tudo pelo caminho. Mas o pior que fizeram foi tirar Camo dele. Enquanto o líder do grupo tratava o cachorro com uma falsa ternura, suas verdadeiras e perturbadoras intenções começavam a aparecer. Ed implorou e gritou com todas as suas forças para que não machucassem seu melhor amigo. Mas, segundos depois, um caminhão de lixo apareceu na rua. Os últimos momentos de vida do querido Camo foram passados recebendo carinhos do garoto, que, em um ato de pura maldade, o jogou contra as rodas assim que teve a oportunidade. O grito dilacerante de Ed pôde ser ouvido a várias ruas de distância. Seu melhor amigo havia morrido por 10 segundos de diversão de alguns sujeitos cruéis e completamente desumanos. Para piorar a situação, os transeuntes que passavam pelo local não fizeram nada a respeito, limitando-se a se afastar da cena para não serem afetados pelo ocorrido.
A cidade havia decaído até se tornar uma selva, um lugar onde cada indivíduo se preocupava apenas consigo mesmo, e ninguém tinha a decência de parar um segundo para refletir sobre suas ações. Agora voltamos para Frank, sentado sozinho em um quarto escuro, lembrando dos companheiros que já não estão com ele. Ele relata traumas acumulados pela vida que escolheu. Frank repete várias vezes o mantra dos fuzileiros navais, assombrado pelos fantasmas de antigos companheiros. Após alguns segundos de angústia, ele risca um X sobre a tatuagem que o identificou por muitos anos como um homem que lutou por sua nação, mas que agora sente que não possui mais nada. O fantasma de seu amigo Curtis se mostra como o mais compreensivo. É o único que não o atormenta constantemente e tenta perguntar como ele se sente, oferecendo pelo menos um conselho que vale destacar. Darle útil en su aislamiento. Pouco depois, Frank pega uma mala, a enche de armas, mas não pretende usá-las. Ele tranca a mala e a esconde em um escaninho trancado e lacrado. Depois de colocar todos os seus pertences em um lugar seguro, ele sai de casa para caminhar pelas ruas e observar o pandemônio que se espalha por todos os lados. Enquanto isso acontece, visitamos uma cafeteria próxima, que pertence a um homem chamado Drake, que trabalha diariamente com a única motivação de prover tudo o que é necessário para a sua filhinha. Charlie, naquele dia, um sujeito errático sob efeito de drogas, entra no local e pede um café. Com experiência com esse tipo de pessoa, ele calmamente pede que entre na fila e garante que atenderá seu pedido, como de costume. Nesse momento, aparece uma notícia na televisão informando que toda a família mafiosa Gnucci foi massacrada. Agora só restam pequenos grupos criminosos que disputam violentamente a área onde eles vivem. Logo depois, descobrimos por que Frank está tão traumatizado. Frank sente que, em parte, é culpa dele que a cidade tenha se transformado em um inferno, já que os Gnucci, embora praticassem extorsão na região, mantinham uma paz que agora foi fragmentada. 2 segundos depois, Frank surge na cafeteria, pega o café que era do sujeito perturbado e sai para aproveitá-lo em paz. Enquanto se afasta, Frank ainda ouve o homem delirando, gritando que monstros o perseguem e vivem nas paredes. Ao mesmo tempo, ao fundo da cena, é possível ver o grupo de jovens que matou Camo, atacando um transeunte para roubar todos os seus pertences, diante da total inação das autoridades para detê-los. Inclusive, aquele policial que anteriormente tentou escapar da confusão, agora aparece em uma esquina, sendo alvo de um ataque brutal por vários indivíduos, enquanto sua viatura está em chamas. Durante todo esse processo de destruição e maus tratos, Frank segue caminhando com total indiferença, como se nada tivesse a ver com ele. Após alguns minutos, um carro de luxo passa perto dele e diminui a velocidade ao seu lado. Frank percebe na hora e sabe que deve ficar atento. Por fim, ele chega ao cemitério local onde estão os restos de sua esposa e filha. Lá, ele deixa a chave do armário onde escondeu as armas e reserva um momento para conversar com elas. Frank pergunta à sua esposa se ela ainda permanece ao seu lado ou se já foi embora para longe demais do seu alcance. Embora tenha prometido solenemente que jamais desistiria e que nunca a deixaria sozinha, ele sabe que não cumpriu sua palavra. E esse sentimento de culpa o consome profundamente. Ele admite, em meio à sua solidão, que está exausto, que só deseja desistir para finalmente se reunir com elas. Entre lágrimas, ele tira uma arma do bolso e a encosta na cabeça, decidido a acabar com tudo. Com o cano frio da arma na têmpora, ele vê a filha acenando das escadas, um dos raros momentos felizes que ainda recorda com clareza. Além disso, lembra do filho na piscina, chamando-o para se divertir com a família. Porém, esses momentos de paz logo viram pesadelos, quando o sangue passa a jorrar dos corpos dos filhos e da esposa. A lembrança da forma horrível como morreram o atinge como uma avalanche de dor insuportável. Frank abre os olhos por um instante e vê a imagem da filha à sua frente, assustando-o a ponto de soltar a arma. Ela parece mais angelical do que antes, e mesmo sem falar, o cumprimenta com muito carinho. Esse sinal basta para Frank perceber que não é assim que deve partir, embora fique furioso pela brevidade do momento. Voltando para casa, Frank vê novamente o carro de luxo que o seguiu durante todo o trajeto. Ao atravessar um beco solitário, ele tem uma visão de si mesmo usando o traje do justiceiro. Pouco antes de chegar ao prédio onde mora, uma mulher em cadeira de rodas cruza seu caminho e o cumprimenta.
Ao olhar ao redor, Frank percebe que está totalmente cercado por homens de moto. Caiu, inevitavelmente, numa armadilha. Essa mulher começa a lhe contar uma história cheia de amargura. Ela explica que toda a sua família foi erradicada da face da terra com uma crueldade extrema. Ela revela que seu marido Benny foi a primeira vítima. Ela lembra que, na noite antes do crime, ele chegou em casa cheirando a cigarro e perfume de alguma mulherzinha barata que acabara de conhecer. Mesmo tendo há muito esquecido a fidelidade, não pode ignorar que ele era seu marido e sua morte violenta a feriu muito. O filho Bob foi o seguinte: alguém cortou seu pescoço com um machado enquanto estava com a esposa. Finalmente, mataram o segundo filho dela, Ed, que foi metralhado com uma metralhadora em frente a uma boate. Felizmente, os netos dela já estavam no local e sobreviveram ao ataque. O último a morrer foi seu príncipe, seu filho mais amado, o jovem Carlo. A última coisa que ela se lembra do ataque em que seu pequeno faleceu foi a hora marcada no relógio do carro. 6:47. Esses 3 números ficaram marcados em sua mente e ela os repete há meses, como um castigo perpétuo. Ao ouvir a idosa narrar as mortes da família, Frank percebe que se lembra de todas, pois foi o executor material. Ela está falando com ele sobre a família Gnucci, a mesma que ele aniquilou a sangue frio em seu caminho de vingança. À sua frente está uma matriarca da máfia, que ficou presa numa cadeira de rodas e acompanhada por 2 capangas, que com certeza atrairiam por 10% a mais do dinheiro que ela pode pagar a eles. Ao concluir sua história, a mulher se esforça para levantar com suas muletas e diz a Frank com ódio na voz que ele é um animal faminto por sangue insaciável. Ela o acusa de tirar tudo o que tinha e mesmo assim seguir respirando, esperando por uma morte imerecida e sofrendo uma solidão interminável. A última lembrança que ela tem de Carlo é dele dizendo que a amava antes de Frank esmagar seu crânio com a bota. Mas agora chegou o momento de ela conseguir sua vingança, e para isso ela planejou algo extremamente interessante. Naquela mesma tarde, às 6:47, será publicada uma recompensa por sua cabeça e sua localização atual será revelada para o mundo inteiro. No mesmo momento em que ela se despediu do filho, Frank precisa fugir para salvar a vida ou se deixar matar da forma mais dolorosa possível. Ela quer deixar claro que nada terminou com suas ações passadas. Agora, ela se tornou a castigadora e Frank a presa. A mulher se retira com um sorriso triunfante, garantindo que vai gostar muito de vê-lo morrer. Alguns segundos depois, Frank, que havia passado seus dias mergulhado na apatia, de repente começa a vigiar cada canto do prédio, esperando um ataque iminente. Ao voltar ao apartamento, ele tem uma visão de Karen que grita que ele falhou com todos, família, amigos e cidade. No entanto, ao perceber a fragilidade de Frank, ela o lembra de que ele ainda tem uma missão. Que o justiceiro ainda não terminou, e o guia pelo quarto até a gaveta onde estão as armas. Em seguida, a urgência apareceu pelo olho mágico do apartamento. Por todo o corredor, era possível ver vários homens mascarados, armados com paus e tubos, procurando por ele com o único desejo de matá-lo e receber a grande recompensa. Frank estava ficando sem tempo. Embora o dinheiro só pudesse ser reivindicado oficialmente depois das 6:47, havia muitas pessoas que o odiavam profundamente, só por ser quem era, e estariam dispostas a matá-lo até mesmo de graça. Pelo olho mágico, Frank viu os homens arrombarem a porta da vizinha com um machete, mulher que morava sozinha e indefesa com seu filho Isaías, que sempre o cumprimentava com carinho ao sair de casa. Era hora de decidir, permanecer escondido e sobreviver mais uma hora, ou sair para ajudá-la antes que ela e o filho virassem apenas mais uma estatística da violência urbana. Os gritos de terror da mãe e do pequeno ecoavam por todo o prédio. Alguns segundos depois, um líquido começou a vazar por baixo da porta. Antes que Frank percebesse, o fogo causado por gasolina tomou conta do local. Os homens estavam dispostos a incendiar o corredor inteiro para alcançar seu objetivo. Em menos de 2 segundos, os pés de Frank estavam em chamas. Era hora de reagir, rolar no chão para se proteger ou agir como sempre faz. Ao som de uma melodia de música clássica, vemos Frank sair correndo e arrombar a porta, quebrando-a com a força de seus músculos.
Em seguida, ele atravessa o corredor com uma faca na mão, assassinando meia dúzia de homens sem nenhuma misericórdia. Passo a passo, pelo apartamento da mãe de Isaías, Frank caminha lentamente e, usando a arma branca, perfura-os no peito, nos braços e no pescoço, até que não reste nenhum vivo. Assim que se abre uma pequena janela de oportunidade, Frank ordena à família que corra. Nesse exato instante, aparece um novo sujeito armado com um taco de beisebol e o golpeia violentamente nas costelas. Em seguida, ele acerta mais alguns golpes, mas Frank se recupera e contra-ataca, esmagando o crânio do agressor com um golpe certeiro e desviando do machado de outro indivíduo que tentava surpreendê-lo por trás. Com a vitória momentânea em suas mãos, Frank pensou que o perigo havia passado, mas foi então que se ouviu um tiro seco vindo do corredor e o grito agonizante de um sujeito que acabava de ser assassinado. Logo em seguida, vários indivíduos apareceram fortemente armados e um deles, portando uma espingarda, atirou sem piedade por todo o apartamento numa tentativa desesperada de matar nosso protagonista. Usando um dos capangas como escudo humano, Frank não só conseguiu se salvar, como também tomou uma arma e iniciou um tiroteio pela casa, utilizando suas vastas habilidades táticas para eliminar seus inimigos um a um. Quando acabaram as balas da espingarda inimiga, ele pegou uma espingarda de cano cerrado que acabara de aparecer. Assim, ele causou uma carnificina no local, atirando no rosto dos oponentes, sem se importar com o calibre da arma, encerrando a batalha com a explosão de uma granada que não conseguiram lançar contra ele. Nesse instante, Frank parou por um momento para olhar pela janela e percebeu que todo o prédio estava sendo cercado. As pessoas eram arrastadas para fora de suas casas e muitos eram jogados das sacadas. Os mercenários sabiam que Frank morava ali, mas como não sabiam o número exato do seu apartamento, provocaram um caos total para forçá-lo a aparecer. Antes que outra pessoa inocente fosse executada, Frank usou o último cartucho da espingarda para salvá-la, abatendo o criminoso a partir do andar de cima antes de se jogar para o andar de baixo para confiscar sua arma, iniciando um caminho de destruição para equilibrar a balança. Um a um, os mercenários que apareciam na frente dele recebiam um tiro certeiro. Cada bala disparada significava a libertação de uma pessoa inocente que estava prestes a sofrer um destino cruel. Os criminosos não se importavam em se matar entre si, contanto que Frank caísse. Afinal de contas, só um poderia receber a recompensa, e a lealdade é inexistente entre ladrões e assassinos. O principal problema era o pouco tempo para recarregar, então cada bandido abatido tinha que fornecer uma arma para substituir a anterior. Usando um rifle de alto calibre, Frank conseguiu salvar a vida de uma jovem que estava prestes a ser jogada do último andar, acertando um tiro certeiro na cabeça de um sujeito a longa distância. Porém, essa distração quase lhe custou a vida ao ser atacado de surpresa por 4 homens que saíam do elevador. Mesmo assim, ele se recuperou e seguiu eliminando quem cruzava seu caminho. Ciente de que não poderia manter esse ritmo de luta para sempre, Frank começou a descer para os andares inferiores com o firme propósito de alcançar a rua. Porém, ao chegar às escadas, ele caiu em uma emboscada e precisou gastar muita munição para não ser ferido por um machete. Lá, ele percebeu que era impossível chegar à rua devido à enorme quantidade de inimigos, então começou a subir mais uma vez, eliminando todos que desciam pelas escadas até que finalmente alcançou o terraço. Ele quebrou a fechadura e bloqueou a porta para garantir que ninguém o interrompesse por pelo menos uns 2 minutos. O principal problema do terraço era não contar com uma única entrada. Antes que Frank pudesse se posicionar estrategicamente, dezenas de sujeitos subiram pelos 2 corredores e a munição começou a ficar insuficiente. Durante uma manobra frustrada, ele levou um tiro no ombro e precisou se esconder por alguns segundos para pensar em como sair vivo dali. Infelizmente, os atacantes continuaram vindo, armados com katanas, machados e outros objetos que encontravam. Todos estavam ansiosos para serem aqueles que dariam o golpe final, mas Frank lutou com coragem e conseguiu derrotar cada um deles, usando as próprias armas deles contra eles mesmos. O último agressor empurrou Frank pela beirada da cobertura, mas ele conseguiu atirar enquanto caía, acertando o crânio do inimigo com precisão. Embora tenha acabado caindo sobre uma unidade de ar-condicionado e machucado seriamente as costas. Mesmo assim, seguiu em frente. Já enfrentou muito para morrer só por cair alguns andares. A má notícia era que a rua ainda não era uma opção viável,
pois havia inimigos demais e a idosa estava parada no meio, esperando pacientemente o momento de vê-lo morrer. 2 segundos depois, mais caras chegaram ao terraço, então ele não teve outra alternativa a não ser se jogar em uns andaimes de madeira, levando uma pancada forte, mas conseguindo cair em segurança no meio da estrutura do prédio. Foi ali que o líder de uma gangue jogou um de seus capangas atrás dele, mas ele errou o salto e morreu com o impacto. Após alguns segundos e um impacto no chão, Frank alcançou a rua e tentou perseguir a mulher, mas os homens que ainda reconheciam seu rosto o atacavam, forçando-o a atrasar-se para derrotá-los. Neste momento, uma nova decisão crucial surgiu para ele. A loja de Dre, o homem gentil que havia servido o café para ele e que trabalhava apenas pelo bem-estar de sua filhinha Charlie, estava sendo atacada por alguns sujeitos que pretendiam incendiar o local e levar a menina. Frank precisava decidir. De um lado, a possibilidade de matar a idosa que colocou um preço por sua cabeça. Do outro, ajudar um homem honesto que havia dado tudo por sua filha. Para Frank, a escolha foi fácil. Ele seguiu em direção à idosa. Ele quis estrangular ela até a vida sumir dos olhos dela, mas logo ouviu a voz da doce Charlie pedindo ajuda enquanto seu pai era imobilizado pelos homens e brutalmente espancado com um taco de beisebol. O jeito como Charlie gritava "papai" fez Frank se lembrar da filha. Então ele correu de volta para ajudá-lo, enquanto a idosa se afastava de carro, olhando-o com ódio e certa de que ele não sobreviveria à noite. No caminho para a lanchonete, Frank conseguiu derrubar um dos motoqueiros que apoiavam a idosa e tomou sua arma. Com ela em mãos, ele matou os 4 sujeitos que estavam espancando Dre e depois entrou no local. Executou todos que portavam uma arma e ajudou a família. Um dos homens teve o pescoço cortado, cobrindo com sangue os donuts que Dre fazia todas as manhãs. O último acabou com o rosto queimado por uma jarra de café que Frank usou para desfigurar suas feições. Antes que Frank verificasse se Charlie e seu pai estavam seguros, um grande russo entrou. O homem estava sem camisa e armado com uma faca, que usou para atravessar o ombro de Frank, causando-lhe um ferimento profundo. O gigante musculoso e cheio de tatuagens atacou Frank com toda a sua força, aproveitando o ferimento aberto para torturá-lo e causar-lhe uma dor insuportável. Foi nesse momento que nosso justiceiro usou uma caneta para esfaqueá-lo nas costelas. E em seguida o feriu mais uma dúzia de vezes no pescoço, no rosto e nos braços, até que finalmente conseguiu matá-lo. O gigante acabou se afogando no próprio sangue. A cena dantesca e extremamente traumática terminou quando Frank tirou o punhal do próprio ombro e caminhou com dificuldade até a saída da lanchonete. Pouco antes de chegar à porta, Charlie o abraçou e agradeceu por ter salvado sua família. Dre, que mal conseguia ficar de pé, abraçou a filha com força e olhou para Frank para agradecer sinceramente por sua intervenção. Nesse instante, Charlie pediu que ele esperasse um momento e lhe deu uma rosa que havia feito com as próprias mãos. Com aquele sorriso genuíno, conseguiu amolecer por um segundo o coração do assassino mais letal da cidade. Diante do som iminente das sirenes, Frank deixou o local e saiu para a rua. Enquanto a multidão saqueava os comércios e cadáveres se acumulavam por toda parte. Segundos depois, a polícia finalmente apareceu com várias viaturas para isolar a área, acompanhadas de ambulâncias para socorrer os feridos. No caso de Frank, ele continuou caminhando até chegar mais uma vez ao cemitério, onde começou a limpar todo o lixo que havia se acumulado sobre o túmulo de sua família, e depositou a rosa que Charlie lhe deu sobre a lápide de sua filha. Lá, agradeceu por ela ter permanecido ao seu lado. Nesse momento crítico, alguns segundos depois, ele percebeu que a chave do armário, onde guardava seu uniforme e suas armas, ainda estava no lugar. Então ele a pegou e afirmou em voz alta que talvez fosse hora de seguir em frente até causar uma última morte. Na cena seguinte, vemos o jovem sem coração que assassinou Camo, caminhando livremente pelas ruas, prestes a golpear uma idosa indefesa com um taco de beisebol. Nesse instante aparece Frank, ou melhor dizendo, o Justiceiro, que lhe dá um chute com uma força tão brutal que o derruba. Joga contra um poste, coloca uma faca no olho dele e quando vai executá-lo, Ed aparece, pedindo para não sujar seu boné de sangue. O garoto, assustado e mostrando sua típica covardia, devolve o boné sem hesitar. Quando Ed conta a Frank o que o jovem fez com seu cachorro, o Justiceiro lança um machado nas costas dele antes que ele fuja.
O especial chega ao seu final com uma imagem imponente de Frank vestindo seu uniforme tático e exibindo o icônico símbolo da caveira no peito. Enquanto o jovem sem coração jaz ferido, Frank saca sua arma com uma determinação gelada e atira diretamente no rosto daquele sujeito que causou um dano tão irreparável a um cachorro inocente. Com esse ato de justiça definitiva, a tela escurece, deixando claro que o justiceiro voltou para impor ordem em uma cidade que havia mergulhado na anarquia absoluta.